A gente continua conversando aqui com o Dr. Marcos Vinícius, coordenador aí da 8ª Corpim, Coordenadoria Regional de Polícia do Interior. É isso, né, doutor? Doutor, tem uma participação aqui do telespectador, o Antônio de Itamaraju. Ele coloca essa questão das câmeras de segurança. Se com essas câmeras de segurança já utilizadas em algumas cidades, exemplo de Itabuna, Vitória da Conquista, Jequié, se isso poderia ajudar mais e se existe a possibilidade de vir para cá esse sistema de monitoramento. Olha, nós já tivemos algumas reuniões relacionadas ao tema. O pessoal do comércio, representado pelo Sincomércio, pela CDL na época, e a CE, juntamente com a própria Prefeitura Municipal, nós demonstramos a necessidade de Teixeira de Freitas ter esse serviço e foi feito um estudo. Na época o valor estava um pouco acima do que se imaginava, mas nós vemos como uma necessidade. A tecnologia ela tem que ser utilizada justamente a favor da comunidade, da população, e as câmeras, elas, sem dúvida nenhuma, elas auxiliam o trabalho investigativo. Já foram inúmeros crimes que foram muito bem desenvolvidos a partir das primeiras informações que foram trazidas por uma imagem. E muitas vezes uma imagem fala mais do que um relato de uma testemunha, né? Então a gente tem que contar sim, eu acho que é um objetivo da população buscar isso, né? Ter esse recurso, porque eu acredito que vai facilitar muito o trabalho da polícia no dia a dia. O comandante do 13º Batalhão, o Tenente Coronel Sérgio Barros, ele esteve aqui em Teixeira de Freitas, aqui no SBN Meio-Dia, e eu fiz essa mesma pergunta. Recentemente a Secretaria de Segurança Pública ela divulgou aí as 20 cidades mais violentas do estado da Bahia. Aqui no extremo sul, Porto Seguro e Eunápolis estão entre essas 20 cidades. Tem também Itabuna, né, lá no sul do estado. Curiosamente, para nós aqui, Teixeira de Freitas não está entre as cidades mais violentas. Qual a opinião do senhor com relação a isso? É isso mesmo? Por que, por exemplo, Porto Seguro e Eunápolis, que parecem tão menos violentas às vezes do que Teixeira de Freitas, e Teixeira de Freitas não está? Só uma análise sobre isso, o que isso realmente significa, por favor, doutor. Olha, isso foi inclusive um dos motivos para nós conseguirmos implantar um núcleo de homicídio em Teixeira de Freitas. Conseguimos demonstrar que, apesar de ela não estar incluída entre as 20 cidades, nós temos uma relação entre número de habitantes e número de homicídios, que é um crime que chama atenção, extremamente diferente das outras cidades. Então, por conta disso, nós demonstramos que Teixeira de Freitas sim merece e precisa da devida atenção. O que você está relacionando é o quantitativo de homicídios em relação, né, de crimes violentos. E por conta disso, Teixeira realmente não está entre as 20. Mas se for demonstrar a proporção entre o número de habitantes e o número de homicídios que ocorre aqui, nós percebemos sim a necessidade de incrementos, que é o que aconteceu com a implantação do núcleo de homicídios. E é o que eu acredito que nós temos que insistir nessa demonstração, porque nós não vamos esperar Teixeira de Freitas chegar aos níveis das 20 primeiras, né? Nós pretendemos melhorar a situação de Teixeira de Freitas e, com base nisso, a atenção evidente que pode ser decorrente dessas encaminhamento de recursos. Eu acho que isso é uma prioridade nossa. Pegando até como gancho essa questão do encaminhamento de recursos, porque por Teixeira de Freitas não estar entre as 20, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, bases de segurança, como já começaram a ser montadas em Salvador e que vão ser montadas em Eunápolis e Porto Seguro, não viriam para Teixeira de Freitas. Quer dizer, isso não é bom para a gente, né? Pois é, por isso que nós temos insistido em demonstrar a necessidade, né? Nós temos feito estudos, né, que demonstram a necessidade de investimento na área, do fortalecimento do nosso material humano em termos quantitativos, né, e também qualitativos. Precisamos reforçar a questão dos cursos, né, precisamos trazer novas técnicas investigativas, isso é importante para nós. No entanto, se for depender de número em relação aos 20 primeiros, né, municípios que apresentam o maior número, nós não teríamos essa realidade. Então nós observamos que fomos agraciados com a implantação do número de homicídios, na verdade do núcleo de homicídios. E isso é uma ideia que, segundo consta, ontem inclusive eu conversei com o diretor do Departamento do Interior em Salvador e ele me garantiu que nós temos assegurada a escala de homicídios no mínimo até dezembro. Então nós estamos trabalhando para justamente mostrar o resultado, mostrar a importância dessa escala no combate ao crime chamado violento, letal, intencional, e nós pretendemos mostrar justamente a eficácia desse trabalho. O Eduardo do bairro Nova América, ele está colocando aqui dentro dessas estatísticas de violência, ele quer saber se o senhor tem essas informações aqui agora, eu tenho certeza que o senhor tem, mas se recorda, quais os bairros que têm o maior índice de homicídio, de violência, ele não especifica que tipo de crime,
mas ele fala de violência de maneira geral aqui em Teixeira de Freitas. Olha, nós já fizemos até uma citação no início desse contato hoje, chamando a atenção do Tancredo, né, do Colina, do Ulisses Guimarães, do bairro Liberdade 1 e 2, do Castelinho e Santa Rita. Em primeiro momento foram bairros que chamaram um pouco a atenção. Agora, o crime ele não tem muito o lugar específico, né? A gente observa que ele vem acontecendo, mas pode ocorrer também em outros bairros, né? Isso não há. O que precisa existir é um reforço da atividade, tanto investigativa como atividade ostensiva. Lembrando também que nós não temos só a polícia como responsável pela geradora de criminalidade. Nós sabemos que isso é uma confluência de fatores, que vem desde a educação, né, a falta de educação, a falta de oportunidade social. No início do programa falava-se a respeito da iluminação, existe uma relação direta com o crime e a falta de iluminação, ou seja, precisa de uma série de fatores serem analisados e a polícia, às vezes, acaba sendo vista como a única responsável pelo aumento de uma taxa de crime. Se formos observar do ponto de vista geral, nós temos aqui em Teixeira de Freitas uma média de 15% de acréscimo em relação aos números de violentos, né, os crimes violentos, chamados assim, né, violentos, letais, intencionais. E é com base nesse trabalho que nós temos demonstrado, né, nesse aumento, a necessidade de se incrementar o setor, demonstrando para os nossos superiores a importância de se incluir Teixeira de Freitas como uma cidade que faz divisa praticamente, né, porque ela é o grande polo da região, né? Então você tem dois estados, o estado de Minas Gerais e o estado do Espírito Santo. Então isso traz problemas específicos de uma cidade de fronteira, vamos dizer assim. E se nós formos esperar a inclusão de Teixeira de Freitas nos 20 primeiros, eu acho que nós vamos estar saindo sempre atrás. É preciso que nós nos antecipemos, que é o que já está ocorrendo. Bom, opinião aqui de uma telespectadora do centro da cidade, né? Repetindo a opinião dela. Ela diz que ela coloca que na gestão do coordenador anterior, né, o cargo que se ocupa agora, o índice de criminalidade era bem mais baixo, segundo a Júlia do centro. Ela quer saber por que houve um aumento tão grande e em tão pouco tempo, coincidindo com a gestão do senhor. Ela afirma que o coordenador, a opinião dela, que se o senhor estaria permitindo esse aumento e que essa gestão estaria prejudicando a população de Teixeira de Freitas. Olha, eu creio que esse dado está sendo colocado sem se demonstrar realmente os números, né? Nós temos feito justamente um balanço que venha de 2007 até 2011. Né? Então, nós temos demonstrado justamente o contrário. Nós temos observado esse acréscimo no que tange a crimes de homicídio, mas temos decréscimos em outros crimes. Por exemplo, os crimes patrimoniais em relação a furto de residência. Né? Nós observamos também o próprio crime de tráfico de drogas, nós aumentamos a atuação. O que ela pode estar se referindo é um momento específico, né, que foi vivido e que tudo tem que ser levado em consideração o contexto. Nós fizemos estudo demonstrando de 2007 até 2011. Nós não vimos isso nos números, entendeu? E hoje o nosso órgão que é responsável pelo levantamento estatístico é o órgão CEDEP, né? Centro de Documentação Estatística Policial. Os números foram oficiais, foram demonstrados inclusive ao próprio governador, demonstrando escala de aumento e decréscimo de cada modalidade delituosa. Nós fizemos uma demonstração. Então, essa percepção que se tem hoje de aumento de criminalidade não é exclusiva de Teixeira de Freitas. Nós temos um advento de uma droga que tem produzido uma série de consequências danosas, que foi o crack. 10 anos para cá não se falava de crack. E hoje nós estamos colhendo o fruto de uma sociedade que está permeada por uma droga extremamente destrutiva, né, e que tem gerado uma modificação do ponto de vista dos próprios traficantes, uma modificação do trabalho. Eles têm se tornado mais violentos, né? Então, isso, a tendência não é exclusiva da região. Então, é uma pena que ela tenha essa percepção, mas nós temos trabalhado justamente para demonstrar o contrário. Já passaram por aqui outros colegas, né? Fizeram bons trabalhos, demonstraram o seu valor, e eu acredito que a tendência é se aprimorar, sempre pegar experiências anteriores, modificar e trazer consequências positivas.